E aí, moçada, beleza? De novo aqui no nosso canal Química com Soró para uma aula muito legal, uma aula aí pedida bastante nos vestibulares, que é a hipótese de Avogadro, né? A hipótese de Avogadro. Essa é numa sugestão, né, do Amadeu Avogadro, certo? Essa hipótese de Avogadro. Hoje já é conhecida, já é aceita como princípio de Avogadro, tá? É o princípio de Avogadro. Então vejam, qual é a hipótese de Avogadro? O que ele sugeria na época? Ó, volumes iguais de gases diferentes, submetidos à mesma pressão, submetidos à mesma temperatura, vão apresentar o mesmo número de moléculas, né? Então vejam, volumes iguais de gases quaisquer, né? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém igual número de De moléculas. Essa é a hipótese de Avogadro. Vejam, como na época, não é, já tinha aí a proporção volumétrica descoberta por Gay-Lussac, tá? Então essa proporção de volumes descoberta por Gay-Lussac coincide com a proporção de número de moléculas dadas pelos coeficientes da equação. Por exemplo, ó, se eu pegar, por exemplo, né, N2, né, reagir com 3 de H2, não é? Formando 2 de NH3, o que você percebe? Pela proporção volumétrica proposta por Gay-Lussac, você tem que um volume de Um volume de nitrogênio reage com 3 volumes de De hidrogênio, que vai dar 2 volumes de De amônia. Né? Então, uma molécula de nitrogênio reage com Com 3 moléculas de De hidrogênio, né? Olha lá, 3 moléculas de hidrogênio, olha que legal. 3 moléculas de hidrogênio, formando Formando 2 moléculas de De amônia, certo ou não? Então você tem aí coincidindo o número de Avogadro, né? A hipótese de Avogadro com a proporção volumétrica de Gay-Lussac. Então, uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Então, o número de moléculas aí para o mesmo volume segue a proporção de De Gay-Lussac. Agora, olha que legal como é que você tem essa ideia. Vejam, usando a equação de estado, PV igual a nRT, você pode provar o quê? Provar isso aí também. Olha que legal. Se você pegar dois gases e comparar esses dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, então olha só que legal, número de mols do gás 1, número de mols do gás 2. Olha que legal. Volumes iguais de gases diferentes, submetidos à mesma pressão, submetidos à mesma temperatura, o R é a constante universal. Então o que você deduz? N1 sobre N2 é igual a 1. Passando o N2 para lá, olha lá, N2 é igual a N1. Então se o número de mols é o mesmo, o número de moléculas é o mesmo. Você concorda com o professor? Então se aqui tiver, por exemplo, 1 mol de gás, né? Se aqui você tiver 1 mol de gás, aqui você vai ter 1 mol de gás, e aqui também você vai ter 1 mol de gás. Então o número de moléculas é o mesmo. Lindo, né? Bonito demais. Então vejam, de novo, volumes iguais, né? Volumes iguais de gases diferentes, submetidos à mesma pressão, submetidos à mesma temperatura, vão ter o mesmo número de A mesma quantidade de matéria em mols. Portanto, o número de moléculas é o mesmo. Tá aí a ideia do princípio de Avogadro, sendo demonstrar para vocês. Agora, vejam, em condições de gás ideal, isso é, quando que um gás real se aproxima de um gás ideal? Quando ele está a baixa pressão e alta temperatura, quer dizer, tem pouco gás para ter comportamento ideal, né? Aquele comportamento, não ter forças intermoleculares, tá? Choques perfeitamente elásticos, tal. E temperatura alta para um gás 273 Kelvin corresponde a 0 graus a 0 graus Celsius. Isso vai garantir, essa temperatura alta para um gás, garante o estado gasoso. Então, nessas condições, né, as chamadas condições normais de temperatura e pressão, né, essas condições ideais de estudar qualquer gás, comportamento de qualquer gás, é calculado o volume O volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de gás nessas condições. Então, vejam, nessas condições, 1 mol de qualquer gás, nessas condições, né, onde o gás real se aproxima do gás ideal, isso é, um comportamento ideal,
não é? A baixa pressão e alta temperatura, né? Você vai ter aí o chamado volume molar. E olha que legal, como é que eu posso calcular esse volume molar? Vejam, usando a equação de estado, ó, PV nRT, tá? Então a pressão de 1 atm, o volume para 1 mol de quem? De gás. O R é aquela constante, né? É a nossa constante universal dos gases, né? Universal dos gases. Uma temperatura de quanto? 273 Kelvin, né? O que você vai ter? Corta Kelvin com Kelvin, né? Corta ATM com ATM, corta mol com mol, né? Você vai ter a resposta em volume. Se você fizer essa continha, você vai chegar em 22,4 litros. Esse é o volume ocupado por 1 mol de gás nessas condições, não é? Então, essa é a ideia do que? Da constante do volume molar, não é? Calculado nas condições normais, temperatura e pressão. Olha, você pode calcular, né, o volume molar ocupado por 1 mol de qualquer gás, né, em qualquer condição. É só você substituir no PV-NRT. Nas condições normais, temperatura e pressão, na situação ideal de estudo, né, que eu já comentei com vocês, esse 22,4 litros é o volume ocupado por quem? Por 1 mol de gás. Então, nessas condições, 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar 22,4 litros. Não esquecendo que o mol contém 6 vezes 10 a 23 moléculas e que pode ser a nossa massa molar, né, expressa em gramas. Essa já é uma aula também já bem aí estudada por nós. Então vejam, qual é a ideia de você aplicar isso? Então vejam, aqui ele fala assim, ó, N mols de moléculas de quem? De metano, né? N mols de moléculas de metano, tá? Apresentam a mesma massa que 56 litros de anidrido sulfúrico, SO3, medidos na CNTP. Qual o valor de N? Né? Então, como é que equivale a isso? Então, vejam, como ele fala que contém a mesma massa que 56 litros de quem? Anidrido sulfúrico. Então, usando aquela linha, né? A nossa linha, a linha clássica, né? 1 mol de qualquer gás, 1 mol de qualquer gás, tem quantas moléculas do gás? 6 vezes 10 a 23. Só para a gente relembrar, ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que é a massa molar, a massa molar, tá? A massa molar do SO3. Provavelmente a massa molar do SO3 foi dada aí a tabela periódica, provavelmente as massas molares foram dadas, né? No exercício, provavelmente uma tabela periódica, calculando a massa molar aqui do SO3, né? Tem 32 do enxofre, mais 48, 3 vezes 16 do oxigênio, tá? Isso vai te dar uma massa molar de 80 gramas, né? 80 gramas, que vai ocupar um volume de quanto? Nas condições normais, de 22,4 litros, né? 22,4 litros. Bom, como ele falou que a massa contém o quê? A mesma massa que 56 litros, não é? 56 litros, então você vai ter o que aí? Você vai ter a ideia de que você calcula a massa. Portanto, essa massa vai te dar 200 gramas. 200 gramas é a massa o quê? Que corresponde aos 56 litros. Beleza? Tá? Então, 1 mol de gás metano, né? 1 mol de gás metano, 1 mol de gás metano, vai dar quanto? Carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1. Lembrando que essas massas são dadas no exercício, provavelmente deve ter dado aí na tabela periódica do começo do exercício. 1 mol vai ter 16 gramas, não é? 200 gramas que corresponde àquela massa que eu calculei, vai te dar aí Y mols. Daqui o Y mols vai te dar 12,5, tá? Então nós temos aí a alternativa A, é a resposta do teste. Bom? Então é assim que se aplica a ideia de quem? Do volume molar. Legal, né? Bonito pra caramba o exercício, né? Olha esse exercício aqui, ó. Usando a hipótese de Avogadro, o que ele diz? Que você tem 7 gramas de quem? De CO, né? A uma dada temperatura e pressão, tá certo? Num balão A. Num balão B, de igual volume de A, contém 16 gramas de um mol X, na mesma pressão e temperatura. Pode dizer que quem seria o gás? Então vejam, volumes iguais, de gases o quê? Diferentes, submetidos à mesma pressão e à mesma temperatura, vão ter o mesmo número de moléculas. Por quê? Porque apresentam a mesma quantidade em mols. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quantos mols tem no primeiro frasco, ó. 1 mol, né? 1 mol de CO, 1 mol de CO, né? Vai pesar quanto? 12 mais 16, vai dar 28 gramas, é isso? 28 gramas. Como eu tenho 7 gramas, né? 7 gramas vai dar 1/4, né? 1/4 aqui vai dar 0, quanto? 25 mols, tá? Vai dar 0,25 mols, beleza? 0,25 mols.
Então, esses 16 gramas que estão aqui, esses 16 gramas que estão aqui, né? Esses 16 gramas que estão aqui, então corresponde a quanto? Aos 0,25 mols do gás, né? Do gás no balão B, certo? Como ele quer a massa molar, quer saber quem é o gás, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa molar. Portanto, 1 mol, né, de SO3 vai dar minha massa molar, que vai dar 80 gramas, né? Vai dar 80, não, vai dar 64 gramas, né? Vai dar 64 gramas, tá? 64 gramas, beleza? 64 gramas. O único gás que vai dar 64 gramas, né? O único gás que vai dar 64 gramas é o SO2. Calculando a massa molar do SO2 vai dar 64 gramas, certo? 64 gramas é a resposta do exercício. Então, vejam, o conceito que você vai usar é que volumes o quê? Volumes iguais de gases diferentes, submetidos às mesmas condições do quê? De pressão e temperatura, vão ter o mesmo número de quem? De moléculas. O mesmo número de moléculas, né? O mesmo número de moléculas vai te dar o quê, então? Vai te dar a mesma quantidade de quem? De mols, né? De quantidade de matéria em mols. Portanto, ficamos aí com a alternativa D de dado. Valeu, moçada? Então, até a próxima, hein?